Estamos aqui com esse computador Dell, que ele não aciona nada, ele está totalmente parado, não liga absolutamente nada, não acende luz, não acende LED. O computador Dell, ele é desses mais antigos, né? Tá até meio sujo, é um pouco antigo, ainda é DDR2, mas assim, o funcionamento, o aprendizado serve até para os novos, né? E geralmente quando ele não liga nada, a gente vai começar testando a fonte de alimentação. Como testar uma fonte, caso ela esteja funcionando ou não? Para testar uma fonte dessa aqui é simples. Você vai fazer o quê? Você vai fechar um curto, né, entre o fio verde e o fio preto. Você fecha um curto, coloca um jumper, um pedaço de fio de solda, qualquer coisa que feche o curto e ela deve ligar. Se ela funcionar, então o defeito é mais relacionado à placa. Se ela não funcionar, então o defeito já é nela. Então eu vou aqui fechar o curto, ó, entre o fio verde e o preto. E vou ligar o cabo de alimentação. Pronto, ligando o cabo de alimentação, ela deveria girar o cooler. Dessa forma aqui, então se eu liguei ela diretamente no fio de energia e fechei o curto aqui entre o fio verde e o preto, e ela não ligou, significa que ela tem outro defeito interno dentro dela. Então o defeito desse computador dele não ligar não está relacionado à placa, mas está relacionado à fonte. Então, como vamos fazer? Vamos retirar a fonte e identificar por que não está funcionando. Provavelmente essa fonte aqui, pelo fato dela estar ajustada para 115 volts e aqui ser 220, provavelmente a pessoa ligou errado e queimou. Então, colocando aqui o cabo de alimentação. Então, colocando de volta o cabo de alimentação, ela não girou. Então, vamos estar abrindo para verificar o que aconteceu, né? Se foi só um fusível ou se foi alguma coisa mais séria. A fonte toda desmontada para facilitar conserto. Então vamos fazer primeiramente temos que ver se está chegando energia no primário. O que é o primário de uma fonte? Vimos na questão de fontes de televisão que o primário é que uma fonte ela é dividida em primário e secundário, e que o primário é onde chegam as energias de alta tensão, né? Onde vai chegar a 220 volts, 110, vai depender aí da tensão da rede elétrica. E o secundário é onde vai chegar a baixa tensão ali, na linha de 12 volts. E a principal forma de identificação do primário para o secundário é em relação a os fotoacopladores, que são esses componentes aqui pequenininhos de 4 terminais, fotoacopladores, e esse trafo aqui, né, que é o transformador chopper que chamam, né? Então, trafo da fonte e os fotoacopladores é o que vai definir o primário e o secundário. Então vamos primeiramente ver se está chegando energia nos capacitores de entrada, aqui esses dois grandão. Então vamos ligar aqui e ver se está chegando tensão neles. Um capacitor, não está chegando nada. Então nos capacitores de entrada não está chegando nada. Então o defeito está antes. O defeito está entre a entrada de energia, né, que é aqui, até chegar aos capacitores.
O segundo componente que nós podemos medir, ou o primeiro, tanto faz, é a ponte retificadora. Que nesse caso aqui, ela está bem escondidinha aqui, ó. Vai ser difícil ver, mas ela está aqui. Então eu já vi que esses 4 terminais aqui, ó, é da ponte retificadora. Então deve chegar aqui no meio deles 230 volts. Nesse caso aqui 110, né? Que é a linha que eu estou usando. Medir não está chegando. Não está chegando 220 volts. Então caso, já que a energia passa por aqui e não chega na ponte retificadora, provavelmente o fusível está queimado. Então eu vou procurar o fusível. Deve ser aqui, ó. Ele fica próximo à entrada. E vamos ver se realmente é ele que está causando esse problema. Eu já fiz a substituição do fusível. Agora eu vou fazer o teste para ver se o cooler vai girar. Então primeiro eu vou estar ligando a fonte. Então, como vocês puderam observar, né, existe um componente aqui que está em curto. Então eu vou estar retirando, né, esse componente para a gente verificar que componente é esse e se realmente vamos encontrar para substituir e verificar se vai ficar funcionando. Então vocês viram aqui que na hora que liguei deu aquele estouro, mas ali não era do transistor, era essas pecinhas aqui, ó. Porque aqui eu estou consertando na hora, né? Não estou primeiro consertando, avaliando para depois fazer o vídeo. Eu já estou vendo tudo na hora, né? Eu estou aqui verificando na hora o que é, então às vezes na pressa a gente pensa que é uma coisa, mas quando vai ver é outra. Então quando eu abri para trocar o transistor, eu vi que tem essas peças queimadas. Isso aqui é o que é? Isso aqui chama-se varistor. É uma peça que a função dela, ela trabalha junto com o fusível. O que acontece? Quando existe alguma alteração na tensão, ela fecha curto e queima o fusível. Então a função dela é fechar curto. Então aquele fogo, aquele curto não era do transistor, era do varistor. Então o que é que eu fiz? Eu retirei eles. Não é necessário para você fazer um teste que ele esteja no local, ele funciona aberto. A única função dele é fechar curto quando há uma alteração. Então você pode deixar sem ele para testar. Então eu vou testar agora, eu não liguei ainda para verificar, né? Eu vou verificar na hora mesmo aqui. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Realmente só fiz tirar e vou ligar para ver se vai dar aquela faísca, se vai dar aquele curto que deu da outra vez, né? Então vai ser uma surpresa agora. Vamos ver. Opa, já não fechou o curto. Então vou ver se vai girar o cooler. Como que a gente vê? Eu vou fechar um jumper entre o vermelho ou entre o verde e o preto e ver se vai girar. Então pego um pedacinho de solda, fecho um curto entre o vermelho ou entre o verde e o preto. O verde e preto da fonte para fazer ela armar sozinha. Ó. Tá vendo aqui que girou o cooler? Consegue ver, né? Se eu tirei, ele vai parar. Então eu vou colocar o jumper. Ele vai girar, como vocês podem ver. Agora eu vou conferir as tensões, se estão corretas, né? Vou deixar o multímetro aqui. Vou conferir basicamente duas tensões apenas, que é a de 5 volts e a de 12. Se a de 5 e 12 estiverem ok, quer dizer que as demais estarão ok. Todo fio preto vai ser o negativo. O amarelo, todo fio amarelo, ele é 12 volts. Deixa eu colocar aqui na escala correta. Fio amarelo.
Esse multímetro está com a bateria meio ruim, ele fica assim. Coloca esse aqui. Então vou logo testar o de 12 volts. Então bateu 12 volts, ó, porque está na escala de 10. Então deu 10 e passou um pouquinho. Então significando 12. E o fio vermelho é 5. Então eu vou medir o fio vermelho, ó, 5 volts. Exatamente na metade da escala que representa o 5. Então basicamente a fonte está funcionando, né, bem. O defeito queimou o fusível e queimou os varistores. Então, em relação à fonte, foi resolvido. Agora eu vou colocar de volta no computador e ver se vai ligar. Já recoloquei a fonte no local. Liguei o cabo de monitor, tá ali. Agora eu vou ligar aqui para ver se vai dar vídeo. Já ligou. Deixa eu acionar aqui. Ok, já deu imagem. Então isso significa que o problema foi resolvido. Aqui o computador Dell recuperado e funcionando. Agora é só ver a questão de sistema, mas o problema de não ligar já foi resolvido.